E aí pessoal, como é que estamos todos? Sou eu, Celso Yamamoto, mais uma vez aqui com vocês, explicando conceitos da acupuntura. De uma forma mais descomplicada, mas ao mesmo tempo explicando tudo para que vocês possam estar entrando dentro desse campo, ok? Vamos lá. Vocês têm me mandado comentários, eu tenho aproveitado alguns deles, então, para tirar dúvidas de vocês. Então vou passar um comentário aqui primeiro, que foi feito aqui pelo Nery Fernandes. Ele coloca o seguinte comentário, né? Sensei. Sensei é professor, mestre em japonês, sensei. Os pontos mestres, os pontos sensei então, os pontos mestres são os pontos mar dos Shu antigos. Os pontos mestres são os pontos mar dos Shu antigos. E os pontos nascentes são os pontos fonte? Obrigado. Tá? Então ele está perguntando se os pontos mestres, que também são chamados de pontos mar, tá? Então a técnica dos pontos mestres recebe duas denominações, pontos mestres e ponto mar. Então está perguntando se os pontos mar do Shu antigos, vou explicar isso daí, se eles são os pontos mestres, e se os pontos nascentes são os pontos fontes. Isso daí é uma dúvida que é comum de acontecer. Como eu estava falando, muitas vezes em literatura, em livros, eles colocam tudo junto, misturado, e entregam esse pacote para todo mundo. E às vezes não é bem por aí. Tá? Então eu vou explicar isso daí direitinho para vocês. Antes eu vou pedir para vocês, né, aquela história de sempre, deem likes para esse vídeo, assinem esse canal. Se você não sabe como é que assina o canal, tá? É só entrar aqui embaixo, nesse cantinho aqui, então, nesse cantinho que tá aqui, tá nesse cantinho, tem um quadradinho escrito clique e assine. É só clicar nesse botãozinho. A inscrição aqui no canal do YouTube é de grátis, tá? Você não paga nada, não arranca pedaço. Tá? O único serviço de assinatura que é pago é esse que eu falo para vocês, que está no site shenlong.com.br. Esse sim tem o Clube de Estudos de Acupuntura, que é esse daqui, ó, que é um serviço pago. Porque lá tem temas onde eu me aprofundo mais, viram aulas mesmo para todos vocês. Tá? Aliás, deixa eu avisar o pessoal que é assinante já, no comecinho desse mês eu tinha publicado uma videoaula, a primeira parte falando sobre estudo de pulsologia, e eu publiquei agora a segunda metade final dessas videoaulas falando sobre pulsologia, também com um e-book que está acompanhando. Então está lá disponível para vocês. Se você não é assinante, é só entrar no site shenlong.com.br para poder assinar esse serviço. É um serviço pago esse, tá? Diferente da assinatura aqui do canal do YouTube, onde é só você clicar nesse quadradinho, clique e assine, tá? Para você poder se inscrever. Inscrevendo-se, ative o sininho para toda vez que eu estiver colocando vídeos novos aqui, vai estar sendo avisado, tá bom? Então vamos lá, vamos falar dessa dúvida aqui do Nery Fernandes. Essas dúvidas que ele tem. Então é o seguinte, tá? Você tem uma fruta aqui que é muito gostosa, né? Chamada manga, tá? Uma delícia, manga, tá? Manga é uma fruta, tá? Porém você também tem uma parte da nossa vestimenta que é a manga da camisa, manga da blusa. Então você tem a mesma palavra, só que está falando sobre duas coisas diferentes. Então você tem a manga fruta e tem a manga da camisa, tá? Não sei que você seja bobo, você não vai se confundir, você não vai ficar comendo a manga da sua blusa, você não vai comer só roupa achando que você está comendo uma fruta. Pelo menos eu espero que vocês não façam isso, né? Então, aqui é a mesma coisa, né? Você tem palavras que estão representando coisas diferentes, apesar de terem o mesmo nome. Então, dos pontos mestres, por exemplo, o que são os pontos mestres? Os pontos mestres também são chamados de pontos mares. Tá? Por que isso? O que são os pontos mestres? Pontos mestres são pontos que têm uma habilidade energética específica. É tipo um cozinheiro. Um bom cozinheiro, ele é um mestre de cozinha, ele é um mestre cuca. Sabe fazer
bons alimentos, tá? Sabe preparar bolos, sabe preparar assados, tá? Assim como você tem também a figura do mestre de obras, que consegue levantar um prédio, por exemplo, se contrata um mestre de obras, tá? Aqui você tem dois péssimos exemplos de mestre cozinheiro e mestre de obras, tá? Você não os contrataria, mas se você quisesse fazer um bolo, fazer uma boa construção, você contrataria um mestre que tivesse então habilidade em fazer alguma coisa. Tá? No campo da acupuntura, ser mestre significa controlar, dominar um potencial energético, uma característica energética. É como se eles dominassem uma grande quantidade dessa energia. Por isso os pontos mestres também são chamados de pontos mares. Tá? Como se ele pudesse falar, um ponto mestre ele consegue controlar um mar de energia de um tipo específico, com habilidade específica. Por exemplo, um ponto que eu gosto muito de ficar usando é o ponto estômago 36. Por quê? Ele tem uma habilidade específica, ele é um ponto mestre. Ele é mestre em quê? Ele é mestre em tonificar, tá? Estimular, aumentar a energia yang dentro do nosso corpo. Então é como se ele conseguisse controlar muito dessa energia yang, estimulando essa energia dentro do nosso corpo. Então, se eu tiver alguém precisando de mais energia yang, eu posso então contratar, vamos dizer assim, esse ponto estômago 36. Ele é um mestre que vai estimular essa energia yang dentro do corpo de uma pessoa. Tá? Então, essa é a característica dos pontos mestres. Por isso que eles também são chamados de pontos mares. Por outro lado, existem pontos que são chamados de pontos mares dentro de uma técnica de acupuntura. Que técnica é essa? É a técnica dos pontos Shu antigos, que também são chamados de técnica dos 5 elementos, técnica Wushu. Técnica essa que você pode estar encontrando, tá, no site shenlong.com.br na forma de curso online ou também no clube de estudos de acupuntura. Bom, jabazinho feito de novo. Tá. Então, se quiser conhecer mais essa técnica, você pode estar adquirindo serviços. Mas essa técnica, então, a técnica dos pontos 5 elementos é chamada de Wushu. Shu, em chinês, pode ser traduzido como pontos e Wu, tá? 5 elementos. Tá? Aquela história estranha, né? 2 letrinhas significam 5 elementos. Lembra, o Wu significa um ideograma, um símbolo. E esse símbolo significa 5 elementos, né? E é uma técnica antiga, por isso que ela também é chamada de técnica dos pontos antigos. Tá? Eu poderia até tirar aquele Shu que você colocou, então não é a técnica dos pontos Shu antigos, é a técnica dos pontos antigos, tá? Porque se eu for traduzir o Shu, ia virar a técnica dos pontos antigos. Mas técnica dos pontos antigos, técnica dos pontos 5 elementos, também é chamada de técnica do caminho das águas. Tá? O que é o caminho da água? A água surge de uma nascente. Depois que a água surge de uma nascente, ela começa a correr formando um pequeno riacho que vai ganhando volume até que a água vai se acumular na forma de um lago ou de uma lagoa. Depois que a água formou esse lagoa, ela começa a correr na forma de uma correnteza de um rio até chegar nos mares. Tá? Então esse daí é o caminho das águas. Dentro dessa técnica dos 5 elementos, dos pontos antigos, eles falam que todo canal de energia possui um conjunto de 5 pontos que estão localizados nos braços e nas pernas. Tá? Desde a ponta dos dedos das mãos e dos pés até o joelho e o cotovelo. Sendo que nessa técnica, todo ponto dessa técnica, desse canal de energia, localizado na ponta dos dedos, das mãos ou dos pés, recebe o nome de pontos nascente. Todo ponto nessa técnica localizado na região da mão ou do pé é chamado de riacho. Os pontos localizados na altura de punho e tornozelo recebem o nome de pontos lago. Pontos localizados no antebraço e perna são os pontos rio. E os pontos localizados no cotovelo e no joelho, nessa técnica, recebem o nome de pontos mares. Então, está aí a origem desse ponto mar da técnica dos Shu
antigos. Eles têm relação com o conceito de um caminho das águas. A energia começa a fluir dos pontos nascentes e até se acumular, tá, nesses pontos mares. Se você quiser entender um pouco mais da dinâmica e como é que você pode usar essa técnica direitinho, você vai ter que ver comprando, adquirindo aquele curso, tá, online, ou então que está lá no Clube de Estudos de Acupuntura, para você poder entender como é que se usa essa técnica direitinho. Mas está aí a origem dos pontos mares do Shu antigos, que são diferentes dos pontos mestres. Então, alguns pontos mar da técnica Oshu são pontos mestres, tá? Então, eles têm uma habilidade, um dom específico em termos de energia. Mas nem todos os pontos mestres são pontos mar da técnica Oshu. Tá? Então, tem uma diferença nesses dois pontos mares. Então, são duas técnicas que recebem o nome de mar, mas empregam a energia de formas diferentes. Tá bom, Nery? A mesma coisa dos pontos nascentes, que você está falando de diferentes pontos fonte. O que são os pontos nascentes? Acabamos de falar, né? Os pontos nascentes são esses pontos que estão dentro dessa técnica dos pontos antigos, da técnica dos pontos Oshu, tá? Esses pontos localizados nos dedos das mãos e dos pés. E são diferentes dos pontos fonte. O que são esses pontos fonte? Ponto fonte já é outra história. Ele pertence a uma técnica de acupuntura, a chamada técnica dos pontos fonte. Como é que essa técnica funciona? É assim, tá? Bom, na técnica dos pontos antigos, tá, que trabalha com o conceito de 5 elementos, a gente vai descobrir, por exemplo, então que se, por exemplo, a energia do elemento fogo está fraco, na técnica dos pontos Shu antigos, a gente aprende como direcionar essa energia dentro do ciclo de criação, tá? Que é o ciclo natural, mas a gente estimula essa circulação. Então, por exemplo, fogo está fraco. Se fogo está fraco, dentro do ciclo de criação, quem alimentaria a energia do elemento fogo? Quem vai alimentar o fogo é a energia do elemento madeira. Tá? Então, essa característica técnica dos pontos antigos estimula essa circulação. A energia sai de madeira e chegar lá em fogo. Tá? Então, está lá tudo dentro daquele curso que eu estava falando para vocês. Mas lá nesse curso você vai entender também o seguinte: e se de repente a energia de madeira não puder alimentar a energia de fogo? Tá? Faz de conta que a energia de madeira está de greve. Tá? Estamos de greve, não vou mandar energia nenhuma lá para fogo. Tá? Então o fogo vai ficar com pouca energia. Então o que eu posso fazer? Tá? Bom, naquele curso eu não estou falando isso daí, mas basicamente seria o seguinte: se madeira não pode alimentar fogo, uma coisa que eu posso fazer é fazer com que a energia da fonte alimente a energia de fogo. E o que é a fonte? Qual dos 5 elementos é a fonte? Na verdade, não é que um desses elementos é a fonte. A fonte é isso daqui, ó, é o todo. Todos os 5 elementos, a energia do todo, forma a fonte de energia. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos trocar a situação. Faz de conta que você era criança, e você estava querendo comprar uma revista que saiu nas bancas lá, tá? E você estava sem dinheiro, tá? Não tinha dinheiro nenhum e você estava querendo muito comprar essa revista que saiu. Tá? Então o que você vai fazer? Bom, como você é criança, o mais fácil nessas horas é pedir dinheiro para quem? Pedir dinheiro para a mãe. Tá? E já que você é o elemento fogo, quem é a sua mãe? Sua mãe é a energia do elemento madeira. Então você vai lá para a madeira, que é a sua mãe, e fala: mãe, tá? Me dá um dinheirinho para poder comprar aquela revista, meu dinheiro da mesada acabou e eu estava querendo comprar essa revista. Tá? Sua mãe chega e fala para você que não vai dar, eu também não estou com muito dinheiro aqui, ó. Tá? Então nessa hora, para quem que você vai estar pedindo dinheiro? Porque você quer muito comprar aquela revistinha. Você vai buscar a energia de quem? Da fonte. E quem é a fonte? A fonte é o resto da sua família. Você vai lá para o teu avô, para tua avó e fala assim: vovó, me dá um dinheirinho aqui. Teu vovó pode dar um dinheirinho. Você vai para o teu tio, para tua tia, para suas irmãs, irmãos, primos, enfim. Você tenta buscar a energia de todo mundo, tá? Do todo, da fonte. Tá? Cada um vai poder dar então um tanto de energia, o tanto de energia que eles podem dar. Tá? Então cada um dá um tanto de energia. Quem pode dar mais energia, dá mais energia. Quem pode dar menos energia, dá menos energia. Até a sua mãe, madeira, de repente, tá, que não estava lá com muito dinheiro, mas está vendo que você está lá se esforçando para tentar pegar esse dinheiro para comprar a revista.
talvez ela vá lá te dê umas moedinhas lá para ajudar você a ter um dinheirinho suficiente para você poder ir lá na banca e comprar a revista que você tanto quer. Tá? Esse é o conceito de ponto-fonte, tá? Pegar a energia do todo. Então, pontos nascentes são pontos da técnica dos pontos antigos, a técnica dos pontos Wushu. Tá? Isso é uma coisa. Já os pontos fonte, apesar do nome fonte nascente serem sinônimos, tá? Nesse caso são coisas diferentes. Os pontos fonte são pontos de uma técnica conhecida como técnica dos pontos fonte, que trabalha então de uma forma diferente dos pontos nascente. Ou seja, cada coisa é uma coisa, cada caso é um caso. Tá? E quando a gente estuda direitinho, a gente pode aprender cada uma delas. O problema muitas vezes de literatura é isso. Está lá no livro, eles empurram o livro todo para você, tá? Só que eles não dão essa explicação. Eles só falam assim, ó, tem isso, tem aquilo, tem esses pontos, tem mais esses pontos, tem mais esses pontos, mas você acaba não sabendo quando você fica usando. Principalmente tem uns livros que falam assim, esses pontos você usa quando o paciente tem queixas crônicas e esses outros pontos quando o paciente tem queixas agudas. Tá? Mas o que é queixa crônica? O que é queixa aguda? Às vezes a gente não sabe definir isso daí direitinho. Tá? Só que quando a gente entende o como da dinâmica esses pontos acabam funcionando, a gente pode aplicá-los da forma mais adequada. Tá bom? Então é isso, né? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender então essas diferenças. Espero que tenha ajudado vocês também que estão querendo aprender mais sobre acupuntura. Meu nome é Celso Yamamoto, esse é o meu canal. Fico por aqui, me despeço de todos, nos vemos em outros vídeos. Tchau.